Guia Econômico. Oferecimento Sebrae 0800 570 0800. Guia Econômico. Hoje, com Maísa Vasconcelos. 2h23. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Guia Econômico desta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Hoje é dia do cliente e a gente espera sinceramente que você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, que é, né, em última instância, em primeira mesmo, que é nosso cliente, nossa cliente. Então, a gente quer você aqui na audiência, tirando dúvidas, inclusive. A gente vai falar hoje aqui sobre novidades no setor de seguros de automóveis, após a divulgação de uma circular da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. E nós vamos conversar com o representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste no Ceará, Cefas Rodrigues. Manda sua pergunta aqui para a gente. Também vamos conhecer uma nova plataforma que deve aproximar grandes consumidores de gás natural de seus fornecedores. Você sabe, está sendo chamada de Tinder do Gás Natural. A ideia é da Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia, a Abrace. Tem ainda o Nazareno Albuquerque com a Economia do Ceará, tem o Hamilton Nogueira com o Povo Tecnologia e tem a Letícia Lopes, que todo dia dá match aqui com você, trazendo os destaques no noticiário econômico. Letícia, boa tarde. Aí tá calor? Aqui tá calor. Boa tarde. Não, mas Vasconcelos, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Guia Econômico, o programa mais rico do estado cearense no rádio. Você agora tem 10 créditos, tá bom? Não esqueça que ao final desse período nós vamos orientar você onde é que está o melhor investimento. Maísa Vasconcelos, aqui está 22 graus e por aí. Uns 30, eu ia dizer 32, mas nesse momento no monitor aqui mostra 33, então sensação térmica deve estar 35, 36. Até chegando aos 40 graus. Maísa Vasconcelos, a Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira que as contas dos estados e municípios registraram em 2020 a melhor performance desde que é feito esse registro. Isso quer dizer nos últimos 21 anos. Ao mesmo tempo em que o governo federal registrou um rombo recorde no período. Os dados constam no Boletim de Finanças dos entes subnacionais. Segundo números do Banco Central, o governo federal teve aí um déficit primário de mais de 745 bilhões de reais em 2020, enquanto os estados e municípios apresentaram um resultado positivo de mais de 38 bilhões de reais no período. O Tesouro Nacional avaliou que no ano passado foi atípico por conta da pandemia da Covid-19, momento em que foram feitas transferências da União aos estados e municípios para gastos em saúde para compensar perdas de arrecadação, além de suspensão no pagamento de dívidas. E Maísa Vasconcelos, o Brasil registrou em julho recorde na geração de energia por usinas termoelétricas e a menor produção de energia por hidrelétricas para o mês desde 2002. Os dados são mostrados hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A energia gerada em termoelétricas é mais cara e provoca o aumento no custo da conta de luz. Maísa Vasconcelos. E olha, nós vamos pedir licença a você que nos acompanha para fazermos a enquete só depois. A gente vai entrar logo nessa conversa aqui, que eu tenho certeza que você vai querer participar com a gente. Desde o dia 1º de setembro está em vigor uma circular da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que altera regras e critérios para a operação do seguro automotivo no Brasil. Segundo especialistas, essa nova norma deve simplificar e flexibilizar o produto voltado para veículos. Uma das novidades é a contratação do seguro em nome do condutor, sem necessariamente a vinculação com um veículo, né? Como a gente está acostumado. Sobre isso, nós vamos conversar com o representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, no Ceará, Cefas Rodrigues. Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Maísa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Povo CBN. Em nome do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essas boas novidades que vêm por aí, nessa semana especial dos clientes, né, que serão os grandes beneficiários por essas novas regras na contratação do seguro de automóvel.
Eu citei aí essa, que não tem mais, não necessariamente, né, especificação de veículo a ser segurado, né? Que outras novidades foram trazidas pela circular em relação à contratação de seguros? Eu acho que esse ponto que você tocou, ele é um dos mais importantes, né, dessa nova norma, que, como você bem disse, ela possibilita que a pessoa contrate um seguro independente da posse do veículo, né? Trata-se de um seguro de responsabilidade civil, no nome do motorista, sem a vinculação a um determinado veículo. Hoje, para você contratar uma apólice de seguros, essa precisa estar vinculada a um determinado veículo que, de acordo com o perfil do veículo e os seus hábitos de direção, te dava um preço, né? Essa nova medida, que possibilita o seguro nome do motorista, ele está alinhada com a evolução do comportamento do consumidor, favorecendo usuários de compartilhamento de automóveis, usuários que optam pelo aluguel de carros, ou quem, porventura, pega um carro emprestado de um amigo ou de um parente. Nessas ocasiões, o consumidor agora está amparado caso ocorra algum acidente nessas circunstâncias. Além disso, também, pela circular, a gente sabe que tem os chamados combos de cobertura, né? Que você pode optar por um tipo e depois salta para outro, de acordo aí com as especificidades do lugar e da realidade que você vive, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Essas regras, elas permitem uma grande flexibilização, Maísa. O consumidor pode escolher separadamente o risco de cobertura que ele quer contratar. Até antes dessa circular, o consumidor ele era obrigado a contratar a cobertura total, que nós chamamos de compreensiva, e que engloba todas as possibilidades de danos no veículo, como roubo, furto, colisão, incêndio, alagamento, entre outras, que obrigavam a contratação de um pacote, digamos assim, engessado. Agora é possível contratar os serviços de forma personalizada, ou seja, ele pode optar por pagar apenas a cobertura de acidente e não para furto e roubo, ou vice-versa. No exemplo que você citou, um consumidor que reside no interior do estado e que acha a exposição ao roubo do seu veículo muito baixa, ele poderá contratar uma apólice com cobertura apenas para acidentes. Isso certamente fará com que o custo do serviço contratado tenha impacto significativo no preço final da sua apólice de seguros. Como nos planos de saúde, né, a pessoa de repente tem um plano enfermaria, aí de repente ela se vê diante de uma necessidade e ela precisa de um apartamento. Nesse caso do seguro automóvel, estou fazendo essa comparação, mas me veio de última hora, pode fazer uma outra se considerar mais adequada. Ela vai poder então contratar um outro, ampliar esse contrato que ela já tem? Veja bem, essas novas regras, elas abrem um caminho para um cenário de inovação, de competitividade entre as seguradoras, né, que certamente, como nós já dissemos, irá beneficiar o consumidor. Porém, é importante deixar muito claro aqui que o consumidor não deve esperar para renovar o seu seguro, ou quem está adquirindo um veículo nesse momento, na expectativa de obter essas vantagens. Apesar de já estarem vigentes, como você disse, desde o dia 1º de setembro, as seguradoras precisarão desenvolver e testar a aceitação desses novos produtos, saber se terão viabilidade comercial. Então, esse processo ele leva de 3 a 5 meses até que estejam disponíveis no mercado. A gente vai detalhar mais isso, eu vou lhe pedir licença que a gente vai para o Repórter CBN e voltamos esclarecendo aí esse ponto e outros. Já. Perfeito. Repórter CBN. As mortes em decorrência do coronavírus entre pessoas com mais de 70 anos de idade no Brasil caíram 88%. É o que revela o levantamento do Instituto Butantan com base nos dados do sistema CIVEP-Gripe. Os pesquisadores analisaram o período entre março e agosto deste ano. A vacinação de idosos contra a Covid-19 começou justamente em março, com a aplicação da Coronavac. Segundo o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, o índice prova a alta eficácia do imunizante. A senadora Simone Tebet apresentou um relatório contra a volta das coligações partidárias que começariam a valer a partir das eleições de 2022. O tema deve ser votado na semana que vem.
O texto, que veio da Câmara, causou polêmica por prever a volta das coligações que, na prática, pode eleger um candidato de ideologia totalmente diferente do outro da mesma coligação. O atacante do Santos, Diego Tardelli, disse que foi ameaçado de morte por torcedores depois da eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O jogador foi seguido por 3 carros a caminho do hotel em que estava hospedado e acabou fechado pelo grupo. Os torcedores chutaram e amassaram o veículo. O Santos repudiou a emboscada e informou que dará apoio para que as medidas legais sejam tomadas. O Chile flexibilizou as restrições de fronteira e autorizou a entrada de turistas a partir do mês que vem. Os casos e mortes por coronavírus caíram consideravelmente e a campanha de vacinação já alcançou 72% da população. Os estrangeiros deverão apresentar um teste tipo PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do embarque. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Guia Econômico. Oferecimento Sebrae 0800 570 0800. O BS Flower já é sucesso de vendas e inaugura em Fortaleza o conceito de múltiplas metragens, com plantas ajustáveis às suas necessidades. Uma inovação BS Par, em frente à Praça das Flores. Já pensou? Visite estande de vendas na Rua Paula Ney 66. BS Flower, obras antecipadas. A partir de 870 mil referente à unidade 500D da tabela vigente. RI número 02-48.141 do cartório da 4ª Zona, Cresce 1255J. Alto Papo com Boris Feldman. Oferecimento Fiat em Fortaleza na Igualto 3452-1444 e Eletropartes Distribuidora, peças elétricas e acessórios automotivos 40080166. Ouvinte faz pergunta curiosa. Quer saber se colocar o carro na estrada e dirigir o dia inteiro, ininterruptamente, só para abastecer durante mais de 10, 12 horas, se isso pode prejudicar, pode danificar de algum jeito o motor? E essa dúvida é de muitos motoristas que têm mesmo a noção errada sobre desgaste de motor. Pois se ele funciona direto horas e horas, o desgaste será muito menor do que o liga e desliga repetidas vezes. Por quê? O motor que se liga depois de parado algumas horas vai trabalhar alguns segundos com deficiência de lubrificação até o óleo chegar do cárter, o que significa atrito e desgaste das partes móveis. E quando o motor roda frio, outro problema é dos gases da combustão contaminarem o óleo lubrificante. Primeiro, segundo e terceiro. Os 3 carros mais emplacados no Brasil são Fiat, líder de vendas de automóveis. Garanta logo o seu na Igualto. Mobilike 2022, com entrada de R$ 28.400, mais saldo em 60 vezes de R$ 699. Aproveite também as condições exclusivas da Nova Toro. Para outras ofertas, acesse fiatigualto.com.br e saiba mais. Fiat Igualto, dirigida para satisfazer você. Em frente ao Iguatemi. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Povo CBN, a rádio que toca notícia. Há 25 anos atuando no mercado de distribuição de peças elétricas e acessórios automotivos, a Eletropartes Distribuidora oferece produtos das 120 melhores marcas do mercado, como a melhor do Nordeste, com preços competitivos, agilidade no atendimento e a qualidade que você confia. Eletropartes Distribuidora, a sua melhor opção, com filiais em Fortaleza, Teresina, Mossoró, Recife e João Pessoa. Venha conferir. Pedidos 4008-0166. Eletropartes.com.br. A CBN quer ouvir sua crítica ou sugestão sobre a nossa programação. Envie um e-mail, faleconosco@cbn.com.br. O Povo Tecnologia, com Hamilton Nogueira.
A reclamação é geral quando se fala em busca no mercado por gente qualificada para a área de tecnologia da informação. É bom abrir o olho para isso porque não haverá crescimento econômico sustentável sem gente, principalmente gente com expertise, experiência, talento e habilidade para desenvolvimento de sistemas, engenharia de software e áreas correlatas. Como as vagas existem e as escolas não formam em número suficiente, há vagas. Mas onde estão? Quais as mais valorizadas? Há uma bolha se formando? A formação ideal é aquela convencional de faculdade? Quais os nichos mais promissores? E a participação das mulheres na tecnologia, como anda? Essas serão algumas questões abordadas logo mais na live do Povo Tecnologia. Só lembrando que ela ocorre todas as quartas-feiras, pontualmente às 17h30. Hoje a gente recebe Eduardo Almeida, que é CEO da Indra e da Mindset no Brasil. A Indra é uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e consultoria e tem negócio em Fortaleza. Receberemos também Vitória Damasceno, que é gerente de gestão de pessoas no Instituto Atlântico, por meio do Atlantic Academy Future, que oferta cursos em áreas avançadas da TI, a exemplo de ciência de dados, computação cognitiva e experiência do usuário. São áreas que merecem muita atenção, repito. Bom, é isso. Aguardo você, 17h30, nas redes sociais do Povo. Até lá. Guia Econômico. São 2h39, nós estamos de volta conversando sobre as regras e critérios para a operação do seguro automotivo no país. Nosso entrevistado é o representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste no Ceará, Cefas Rodrigues, e a gente falava aqui sobre... Eu fiz uma pergunta, se o usuário tem um contrato e, de repente, quer fazer uma alteração, né, contratar outro quesito, enfim. E aí, Cefas, você dizia que esse é um momento de adaptação que as seguradoras terão, são os 6 meses, não é isso? Para se adaptarem a essas mudanças. Isso, as seguradoras elas vão precisar desenvolver novos produtos, como eu ia falando, né? Uhum. E esse processo ele leva de 3 a 6 meses até que eles estejam disponíveis no mercado, né? Ou seja, é muito tempo para ficar sem um amparo de uma apólice de seguros, né? Portanto, o meu conselho é que o consumidor, nesse momento, renove as suas apólices que estão vigentes e contratem novas apólices no caso da aquisição de novos veículos dentro desse período. Perfeito. Então, meu seguro está vencendo na próxima semana, né? Já está bem em cima da hora. Eu já devia ter feito toda a pesquisa, está ali, né? Uhum. Com as propostas na mão e já tomando uma decisão. Mas se a pessoa quer contratar a partir dessas novas medidas, ela, portanto, deve consultar a seguradora e ver se já tem ali formatado dentro do que prevê a circular. Isso, fundamental consultar um corretor de seguros, né, que vai estar por dentro de todas essas mudanças. São muitas mudanças, como a gente está falando aqui, e é importante renovar agora e esperar esse período, certamente, quando os novos modelos estiverem disponíveis, o corretor de seguros vai orientar o cliente, obviamente, dentro das suas necessidades. A franquia é um dos pontos que a gente se detém, né, sempre na contratação do seguro auto. Tem mudança em relação à franquia? A mudança vai ser muito grande, porque hoje em dia você, obviamente, paga uma franquia quando você tem uma perda parcial. No modelo de contrato atual, numa perda total, que nós chamamos, o cliente não é obrigado a pagar a franquia. Com essas novas regras, elas permitirão que a seguradora estipule uma determinada franquia. Obviamente, se o cliente optar por pagar uma franquia maior, ele terá um custo menor na efetivação desse seguro, dessa apólice. Tem outra questão também, que é a rede referenciada, né? Na hora em que você precisa ali, tem uma batida, enfim, vai reparar alguma coisa, isso também muda agora, né? Muda. Hoje em dia, a oficina, elas são de livre escolha. Isso. Né? Com essa liberdade que as seguradoras terão, elas, obviamente, poderão montar produtos que sejam direcionados para as oficinas referenciadas das seguradoras. Obviamente, a seguradora, com isso, vai conseguir pleitear um custo menor de mão de obra, um custo de peça, e esse desconto, obviamente, ela vai passar também para o consumidor.
deixando muito claro aqui que todas as seguradoras dão garantia de todos os serviços e de todas as peças que são, obviamente, reparadas nessas oficinas. A gente está falando dessas mudanças, né, a partir dessa circular, valendo desde o dia 1º de setembro, a gente está falando da possibilidade da contratação de um seguro mais barato, justamente porque você vai contratar partes, né, a partir da sua necessidade. Me parece que essa é a intenção. Agora, quem quer o seguro total como a gente tem hoje? Esse tipo de contrato, há uma tendência em haver uma majoração em relação aos contratos existentes hoje? Não muda nada, Maísa. Não muda nada. Quem quer continuar com a apólice completa, não muda absolutamente nada. A intenção dessas mudanças é de tornar o seguro automotivo mais acessível e benéfico para todos, né? Contudo, é fundamental que o consumidor consulte um corretor de seguros que certamente irá montar um combo de coberturas que se encaixe no seu bolso, sem deixar de atender às suas reais necessidades, né? Você imagina só a frustração de contratar uma apólice, na hora de utilizar o seguro, descobrir que não está amparado naquele eventual acidente ou roubo, ou qualquer que seja o evento, né? Portanto, eu reitero a importância da consulta a um corretor de seguros em todo esse processo, que trará as melhores opções das empresas seguradoras, que são devidamente regulamentadas, fiscalizadas e autorizadas a, de fato, comercializar apólices de seguros. Você sabe, eu vejo corretor de seguros, corretora, enfim, como aquela profissional que você mantém ali uma relação estável, sabe? O corretor de seguros é um anjo da guarda, Maísa. Porque imagina, né? Sabe da sua necessidade, acompanha você, está ali na hora que você, né, precisa ser acudida, enfim. Você falou aí de ampliar, né, abrir para mais gente, né? É verdade que a gente tem pouco mais de 30% da frota em circulação no país, apenas com cobertura de seguro hoje no país? Hoje, na verdade, 30% são para os veículos que têm até 10 anos de fabricação. Se a gente for ampliar o leque, nós temos apenas 15% da frota total segurada. Então, é muito pequeno, né? Essas novas regras, eu tenho certeza que essa flexibilização proporcionará a entrada de consumidores que até então não tinham acesso à aquisição de uma apólice de seguros. Muito bem, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. A gente, obviamente, vai voltar a falar desse assunto quando essas formatações estiverem mais claras, a moto passando bem alto, tomara que ela tenha seguro. A gente vai para o intervalo, agradecendo pela sua entrevista. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, Maísa. Muito obrigado também. Nós conversamos com o representante do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, no Ceará, Cefas Rodrigues. Como disse, vamos lá para o intervalo, voltamos já.